Bem-vindo, Cavalo, tudo bem? Tudo. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Drigo. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Cavalo. Você que esteve aqui da última vez e fez algumas profecias, né? Falando, explicando sobre o caso do INSS. Primeiro, de forma muito objetiva, você disse que o Sindinap tinha denunciado isso em 2019, ainda em 2017 também, se não me engano. Exato. E aí teve muita gente no chat, se denunciou tem que provar. Eu escrevi um artigo também, muito no Twitter lá, muita gente falando isso, tal. E aí depois, a partir de uma entrevista da Tônia, né, doutora Tônia, que esteve aqui conosco também. Tônia Galete. Que é responsável pelo nosso jurídico. Que é a responsável pelo jurídico de vocês, de que, de fato, o Sindinap tinha denunciado. E agora, ontem, saiu os nomes dos sindicatos, associações que estão sendo investigadas no edital, no Diário Oficial do INSS. E o Sindinap não está, porque era outra coisa que você dizia também. Olha, a gente não foi citado, nós não recebemos, não teve nenhuma das nossas subsedes, teve busca e apreensão, eu não recebi nenhuma notificação. E agora, Cavalo, tudo que fizeram contra vocês na mídia, contra você em especial, contra o Frei Chico, que também foi muito atacado, contra o sindicato, o que vocês vão fazer? Que fizeram e continuam tentando fazer, né? Isso que é importante, porque não pararam as calúnias, vários blogueiros aí colocando coisa que não tem pé nem cabeça e de uma forma, inclusive, delapidando a imagem da própria instituição, que tem 25 anos, né, que foi construída por muitos dirigentes aposentados, e também, pessoalmente, algumas pessoas, né, no caso do Frei Chico, e no meu caso também, colocando em verdades, né? Por isso que foi importante, logo que começou a operação da Polícia Federal, nós fomos a primeira entidade a apoiar a atuação da Polícia Federal, soltamos uma nota no meio do dia falando do total apoio do sindicato a essa investigação, porque nós já vimos alertando que tinha essa possibilidade de ter instituições fraudando aposentado. Então, para nós, por isso que de imediato já soltamos uma nota, né? Então, fica uma coisa que não tem lógica. Como você alerta, denuncia e apoia a ação da Polícia Federal. Se nós tivéssemos o que temer ou qualquer tipo de transações não republicanas, nós não estaríamos falando dessa forma. É por isso que nós se precavemos, né? Estamos... do relatório da Polícia Federal, nós temos 11 citações que estamos respondendo uma a uma tudo aquilo que foi apontado, tanto pela Controladoria Geral da União, como também pela Polícia Federal no inquérito que agora nós ficamos sabendo, né? Porque até então, na minha outra entrevista, nós não sabíamos nem, inclusive, porque estávamos citados se não tivemos busca e apreensão, não tivemos nenhum dirigente nosso sob investigação, e só o fato do nosso vice-presidente, que está no cargo há menos de um ano, ser irmão do presidente Lula, né? Então, foi nitidamente uma questão política que veio em cima do Sindinap. Não tem outra justificativa. Cavalo, como é que você viu as primeiras entrevistas no presidente do INSS? A Adri está falando, inclusive, sobre isso. Já está falando sobre o ressarcimento, né? Que as pessoas vão ser eu que nós temos conversado aqui internamente, é que assim, que aquelas instituições ou associações, seja lá quem for, que não comprovar que a pessoa teve o interesse de se associar à entidade, que não tem a documentação, que tenha que devolver mesmo, né? Agora, isso precisa ser rapidamente discutido, inclusive, com quem está no foco, né?
quem está ali sendo vítima de especulações sem comprovação. Então, precisa ser feito. Nós queremos, inclusive, saber, hoje que saiu algumas coisas, a forma que estão se pensando de como fazer a devolução, mas tem que estar claro, vai devolver daqueles que realmente não tiveram interesse, não assinaram, não quiseram ser sócios, né? Que foram fraudados, né? Então, eu vejo como positivo essa iniciativa do presidente que assumiu o INSS para que a gente possa separar o joio do trigo, né? Para que a gente possa continuar fazendo o que nós sempre fizemos, que é a luta pela melhoria das condições de vida dos aposentados, né? Então, isso que nos chateia, né? É isso que nos deixa preocupados, porque nós temos compromissos, né, de serviços, tem muitos associados, e a maioria se associou porque buscava algum benefício. E agora, sem ter o repasse, como nós vamos pagar, inclusive, os serviços que o sindicato presta, né? Então, tem que ver esse lado também, que é importante, porque não é todo mundo que está nesse balaio aí de fraudador, né? Então, me entristece por conta disso, né? Porque eu sei que muitos e muitos associados nossos dependem e precisam do nosso benefício. Né? Inclusive, a gente sempre conversava aqui sobre o Sindinap, são mais de 80 sedes, né, Cavalo? Eu estava vendo um vídeo outro dia que vocês publicaram com várias entrevistas de aposentados, senhores e senhoras, usufruindo das atividades do Sindinap, em cursos de dança, falando das atividades, dos planos de saúde, vários benefícios que são ofertados, né? E aí você vê essas... Imagina, a gente estava falando do presidente da associação que doou para a campanha do Onyx Lorenzoni, não tem nem sede. A CGU foi lá e não tem sede. O Sindinap são 80 sedes, né, Cavalo? No Brasil todo, né? E isso tudo tem custo, né? Nós temos mais de 120 funcionários. Em todas as nossas subsedes, os funcionários são registrados, né? Então, nós precisamos dar soluções para isso, né? É claro que nós não vamos e estamos procurando minimamente não impactar a questão de funcionários, mas, inevitavelmente, se não tiver algumas soluções, com certeza vão diminuir benefício, vão diminuir, inclusive, o atendimento que nós prestamos, né? Nós temos lá em Americana, o nosso CIB, temos hidroginástica, que é mais de 100 pessoas por dia, temos aula de pilates, isso só como citar com exemplo, na cidade aqui de Americana, e não é nem a nossa sede principal aqui, né? Temos isso no Brasil todo, né? Então, é difícil passar no momento por esse, né? E sabendo que nós não cometemos crime, né? Não fomos arrolados em nenhuma investigação criminal, então dói saber disso, que uma instituição de 25 anos, né, que tem toda uma credibilidade, construída por vários dirigentes, seja colocado dessa forma, né? E, nitidamente, estão nos utilizando na questão política, porque até agora não provaram nada contra nós, qualquer ilicitude que nem nossa, nem de algum dirigente, né? Cavalo, vocês vão processar quem está atacando o Sindinap e o Frechico nas redes? Assim, a gente tem visto muita gente chamando de ladrão, que roubaram 6 bilhões, e jornalistas, inclusive. Nós vamos entrar com ação com todos esses que, se não provar, vai ter que pagar pelos seus atos. Acho que o jornalismo responsável é você chegar e checar as fontes, checar se realmente está acontecendo. Agora, os que estão entrando só no embalo da politicagem, que querem difamar, vão responder que
Nosso setor jurídico já está se preparando para entrar com ações com todos esses que estão falando e cometendo injúrias, né? Tanto contra o sindicato quanto os seus dirigentes. Então, vocês aí que são do outro lado, se preparem que nós também vamos acioná-los juridicamente. Então, fale verdade, não fique mentindo nem acusando pessoas inocentes de práticas que não é condizente com a conduta de muitos anos de vários dirigentes que nós temos aqui no sindicato. Dri. Não, é muito importante isso, porque agora, né, é uma criminalização, né, caseiro, todo um trabalho caseiro, cavalo. Com todo um trabalho sério que estava 25 anos, a gente fica indignada, né, assim, e vocês que denunciaram, né, suspeitavam essas fraudes de associações, a Tônia contou aqui, que estavam crescendo exponencialmente, e aí vocês levaram, né, Uma coisa que nos acusa, que nós crescemos muito, né, também, e crescemos, mas crescemos de uma forma relativamente espaçada no tempo, né, que começou em 2019, porque quando foi que nós começamos a ter esse tipo de benefício, né? E crescemos muito na pandemia, porque na época, eu já falei, inclusive falei isso aqui para vocês, muito aposentado, muito idoso, preocupado com a sua questão e não sabia o que poderia acontecer, foi buscar auxílio funeral, seguro de vida, para poder precaver, inclusive, a família de uma morte súbita motivada pelo Covid. Só que a nossa taxa de crescimento mensalmente, né, não ultrapassou a 2%, 3%. E fomos crescendo e agora estamos num decréscimo. Não tivemos nenhum ano um aumento assim de sair de 0 e ir para 100 mil em um ano só. É só pesquisar. Se querem fazer um jornalismo responsável, pesquise e veja que realmente tem muita coisa errada. E a outra coisa, nossa arrecadação aumentou porque aumentou o número de sócios, mas também o custo para fazer o pagamento dos benefícios, né, que nós que contratamos as empresas e pagamos, aumentou proporcionalmente. Então, se aumentou a arrecadação, aumentou nossos gastos também. E tudo proporcional, isso não tem o que se esconder, né? Aqueles que realmente querem a verdade, nós estamos mostrando e provando com gráfico, com várias notas, né? Falando por que teve esse crescimento e justificando por que teve esse crescimento. Nenhum órgão de controladoria ou o próprio INSS chegou aqui e pegou um monte de falsificação de assinatura, desse tipo de coisa, sem a pessoa, não ter um documento que a pessoa quis ou não ser associado. Por isso que em dezembro de 2023, eu contratei uma auditoria externa para levantar todas as fichas de associado, para saber se tinha realmente o interesse dos associados ficarem sócios do Sindinap para ter o benefício. Isso nós temos e está à disposição, né? Inclusive, a imprensa, se quiser, a nossa auditoria está à disposição aqui na nossa sede, para provar que realmente aqui é uma instituição séria que se precaveu e denunciou que tinha coisa errada acontecendo. Ou seja, vocês fizeram uma auditoria que tem com todas as autorizações das pessoas, dos associados, então... Exatamente. Bom. E aquilo que não tinha, que foi uma porcentagem muito pequena, o que não tinha ou não se achou no nosso arquivo, que nós estamos falando de... Foram feitas análise em mais de 5 milhões de documentos nossos aqui nos nossos arquivos, tanto digital como de papel, né? Então, isso prova que nós fizemos com muita seriedade, com muita transparência, para que, se acontecesse o que está acontecendo hoje, né, nós tivéssemos como provar
a nossa lisura no nosso processo de associação. Cavalo, como é que estão as conversas com o novo ministro, com o Volney? Vocês já tiveram algum contato? Vocês tentaram conversar? Não, ainda não. Nós pedimos, desde que começou a operação, nós pedimos audiência com a Controladoria, com a Polícia Federal, com o presidente do INSS, e estamos aguardando o retorno para marcar essas audiências. E agora vamos pedir para o ministro também nos atender, que nós queremos saber quais são os rumos que vai se dar essa investigação e como, inclusive, a gente pode ajudar para que isso, o mais rapidamente, a gente consiga mostrar que tem muita entidade séria, tem muita entidade que faz um trabalho junto com os aposentados e que não pode estar sendo misturada com essa gangue aí que está fazendo esses várias fraudes aí junto aos aposentados. Muito bem, tem aqui a Sandra está dizendo que já printou um monte de vários posts. Se tiver um e-mail para indicar, eu mando para vocês. Ai, Cavalo, acho que isso é bom. Aí procurar a nossa imprensa aqui, do Sindinap, pode mandar, que nós estamos já fazendo esse trabalho de coleta para que possamos acionar todas esses e-mails, essas coisas, para poder tomar providências o mais rápido possível. É imprensa@sindinap.com.br, Cavalo? .org. .org.br. Então, imprensa, por aqui no chat para todo mundo ver. Quem tiver denúncias, né, de ataques que estão sendo feitos, faz um print, manda para o Cavalo, manda para a Cíntia lá da imprensa, e o Cavalo vai ter acesso, e aí começar um trabalho de, acho que vocês tiveram que se defender muito tempo, né, Cavalo? Acho que agora é hora de contra-atacar um pouco, né? Exatamente. Nós ficamos aí no olho do furacão, né? A entidade que denunciou ficou no olho do furacão todo esse tempo, e agora nós, com esses elementos que assim, com o passar dos dias, nós fomos coletando, né? Poder agora realmente mostrar o que aconteceu e o que pode ser feito, né? E também uma coisa que eu precisava falar, viu, Renato? Muito apareceu aí também a questão de eu ser empresário, de ter várias... boa! Eu queria deixar claro que, inclusive, o Sicob Nacional vai soltar uma nota que tudo o que aparece como se fosse eu proprietário são quinais, são CNPJs vinculados ao sistema cooperativista, que eu sou diretor-presidente de uma cooperativa de crédito, que não tem nada a ver com o Sindinap, não tem nenhum vínculo com o Sindinap. O único problema é que eu, como diretor-presidente dessa cooperativa, no meu CPF, fica os quinais de seguradora, de plano de previdência privada, de crédito consignado, mas quem conhece o sistema cooperativista sabe que isso é por conta que a cooperativa faz parte do sistema que tem seguradora, que tem corretora, que tem plano de previdência privada, que tem crédito consignado, e eu não sou o dono. O dono são os associados que elegem a diretoria a cada 4 ou 5 anos, depende da cooperativa, e o Sicob está fazendo isso para mostrar que realmente eu não sou proprietário nem empresário de empresas correlatas ao interesse da associação, que é o Sindinap, né? Porque querem vincular crédito consignado, corretora, e não existe isso. Porque se existisse qualquer transação não confiável, o próprio COAF
já estaria aí na mídia falando isso. Como não tem, o que aparece essas coisas que... Então, eu pedi para o Cicobi, falo, inclusive, que eu sou dirigente da Secresp seguradora, e isso não é verdade. Então, por isso que eu falo, quer fazer o jornalismo com transparência, vai investigar, mas investigue e entenda o que está sendo investigado, né? Porque, às vezes, não tem conhecimento e acaba colocando notícia, vinculando o nome de pessoas que realmente não tem nada nessa questão de transações, como vários que aparecem aí com Ferrari, com transações milionárias, que não é o nosso caso, né? É importante, quer dizer, o Cavalo está dizendo, veja a loucura, né? Ele é sócio de uma cooperativa, é diretor de uma cooperativa de crédito. Um jornal, aí eu não vou citar o nome, eu vi aqui, o Cavalo me mandou hoje de manhã, um jornal grande de São Paulo trata ele como um empresário, como dono de um banco. Quer que ele se defenda disso. Cara, o jornalista não fez a lição de casa número 1, que era tentar checar. Ele, inclusive, cita a Credimetal, né, nas perguntas que tinha. Só pelo nome, Credimetal, o cara devia desconfiar que não é um banco, que é uma cooperativa. Mas é isso, né? O que importa é perseguir uma entidade, porque entre os seus diretores, essa entidade tem uma pessoa de 50 anos de militância de movimento sindical, ou mais, né, Cavalo, que é o Frei Chico. Por acaso, foi o cara que levou o Lula a frequentar o sindicato. E se o Lula é hoje quem é, deve ser o Frei Chico, um cara que não teve um cargo público até hoje. Né? Não, continua no mesmo lugar. Naquele lugar que ele levou o Lula lá há 50 anos, ele está hoje, que é no sindicato. Exatamente, né? Então, por isso que eu falo que é difícil, quando politizaram algo que era importante ser investigado, aí as coisas ficam procurando dia após dia ver se acha alguma coisa que possa desvincular. Pegaram, inclusive, discursos de Frei Chico lá, não sei quando, para trazer para a atualidade, para fazer discurso de ódio. Sabe? São os absurdos que a gente fica perplexo, né? Em nome da, vamos dizer assim, da liberdade de expressão, de imprensa. Isso não é jornalismo, isso não é imprensa, isso é nitidamente difamar uma pessoa que tem um histórico de vida, difamar uma entidade que tem 25 anos por algo vil, né? Então, nós estamos lidando com muita gente sem escrúpulo, que faz as coisas de uma forma, ou às vezes até repete algo que nem sabe o que está fazendo, o que está falando. Eu estou vendo que você está com uma cara de cansado, abatido. Também, Cavalo, né? Levanta esse astral. Você deve estar passando Mas por eu estou cansado porque eu jogo futebol, mesmo com a minha idade, toda segunda-feira. Aí eu estou meio dolorido, né? Porque 71 anos jogando futebol com a molecada não é fácil, não. Aí você está meio cansado. Beleza. Mas não é fácil, não. A pressão foi nessas últimas semanas, tem sido algo que precisa ter muita assim, estabilidade para poder conseguir superar. E a preocupação, aí não tem jeito, uma instituição que tem mais de 120 funcionários, está no Brasil todo, quando fala que vai bloquear os recursos, você tem que dar a resposta, porque as pessoas precisam receber o seu salário, precisam trabalhar, né? E eu preciso pagar, porque é minha responsabilidade como presidente da instituição. E eu me abalo por conta disso, né? Fico preocupado de como
pensar soluções para poder passar esse momento difícil que estamos passando. A preocupação é por causa disso. Vou perder mais uns cabelos, mas depois a gente... Não, tem que ter uma solução separando, né? Quem são os fraudadores e quem faz um trabalho sério para que continuem fazendo e tendo vida longa aí ao Sindinap, inclusive atua na defesa na política, né? Várias vezes a gente falou aqui de vocês reivindicando reajuste dos aposentados que ganham acima do mínimo, que estavam sendo valor, né? Como esses benefícios são achatados, várias lutas tão importantes, né? Exato. Hoje mesmo, para vocês terem ideia, nossa diretoria está ali junto com os trabalhadores da Ativa na luta em frente aqui na Paulista, o prédio do Banco Central, lutando para que não aumente de novo os juros, né? Porque isso impacta, é menos emprego, é menos gente trabalhando, depois é menos dinheiro entrando na Previdência, então nós estamos juntos, né? Estivemos no 1º de maio, estávamos lá na marcha em Brasília, porque assim, onde tiver movimentação e onde tiver luta para a melhoria das condições dos aposentados, onde que tenha luta pela valorização da aposentadoria, para a reposição de benefício acima do salário mínimo, com certeza vamos estar lá, porque esse é o nosso papel, nós fomos criados para isso. Os benefícios é a coisa importante, mas o que nós fazemos mesmo é lutar para cada dia ter uma condição melhor dos aposentados. Não ao contrário, como querem passar essa pecha que nós estamos fraudando os aposentados, que é o que nós lutamos diariamente para ter uma condição melhor aí de aposentadoria. É isso aí. Muito bem, Cavalo. É isso. Queria te agradecer. Se tiver mais algum recado para dar, fica à vontade. A palavra é tua. Só queria reforçar um pouco o que o próprio INSS está falando. A questões de devoluções, essas coisas, não entre em golpe, não entre... aguarde ainda que isso vai ser colocado tanto na mídia, tanto por nós também, né? Porque precisa se precaver. Eu sempre falo da questão da fragilidade, da questão das novas mídias, desse tipo de fraude. Então, já tem muito fraudador aí oferecendo que vai receber já os descontos indevidos, né, para aqueles que fizeram descontos indevidos, né, para que não caia nessa, né? Então, aguarde que o próprio Sindinap também vai orientar da melhor forma possível aí vocês que não fazem parte do Sindinap, porque no Sindinap, os nossos associados, nós temos condições de mostrar que realmente quiseram ser nossos sócios. Muito bem. Obrigado pela entrevista, Cavalo. Grande abraço para ti aí, viu? Para todo mundo do Sindinap. Obrigada, Cavalo. Boa tarde. Um abraço a vocês. Boa tarde. Outro. Tchau, tchau.